Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 13 de novembro de 2025. 467. E, nesse momento, a gente está iniciando o nosso estudo dessa obra chamada Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, de Hermínio de Miranda. Nós vamos começar estudando hoje o capítulo. Começar estudando, não, já estamos estudando o capítulo 17. Hoje nós vamos começar o parágrafo 65. Mas antes de começarmos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, para agradecer tudo que nós temos recebido, agradecer pela proteção, agradecer pelo amparo, pelo consolo, pelo esclarecimento, que o Senhor sempre nos fortaleça, que o Senhor sempre nos abençoe, nos ajude, né, na nossa caminhada, para que a gente possa continuar trabalhando, buscando nos melhorar, e também sempre pedimos por aqueles nossos irmãos mais necessitados, que eles possam ser amparados, que eles possam ser instruídos, que eles possam ser consolados, porque há muitos irmãos em sofrimento. E que a cada dia a gente continue trabalhando e nos esforçando para crescer, para procurar promover a nossa transformação e nos tornarmos pessoas melhores. Que o Senhor nos abençoe, nossos lares, nossos familiares e amigos, hoje e sempre, graças a Deus. Então, Graças a Deus. eu falei, deixa o livro dos Espíritos aqui do lado, na questão 467. Agora a gente Ok. vai para diversidade dos carismas. O Hermínio de Miranda, no capítulo anterior, ele dizia assim, no parágrafo anterior, como podemos observar, cada aspecto do exercício da mediunidade oferece saídas e entradas, ou tomadas para especulações e explorações teoricamente inesgotáveis e de profundo interesse. Agora nós vamos começar onde nós botamos a data, 13/11. Ele diz assim, resta um aspecto, tá? Todo mundo achou, né? Resta um aspecto relevante a abordar e que ressalta espontâneo e conclusivo destas observações. Isso é do parágrafo 65. É o de que o corpo físico não passa de um instrumento, um mecanismo, ao passo que os comandos centrais e a capacidade de decisão se localizam no espírito, ou seja, na individualidade. Então, é bem dentro daquilo que a Eloá estava falando, a gente estava conversando aqui, eu e Eloá. O nosso cérebro é está aqui no nosso corpo físico, no nosso, né, no nosso crânio. Ele é um instrumento, né? Ele faz parte do nosso corpo físico. Ele é um mecanismo, mas quem está no comando de tudo é o espírito. Então, a Bem, Eloá sim, estava senhor. falando que ela está fazendo tratamento de Alzheimer, né, Eloá? O problema, essa problemática, está no cérebro, não é no espírito. É A no Eloá, cérebro. individualidade, a Eloá, espírito, não tem nada. O, o, a mente da Eloá está perfeita. O É, espírito. o espírito está perfeito, ele não tem nada. Agora, a nossa máquina, o cérebro, é que começa a apresentar os probleminhas. E aí, quando o espírito quer se Espírito. comunicar, ele encontra a dificuldade. Então, é igual uma pessoa que tem, vamos dizer assim, afasia, a pessoa que tem anorexia, a pessoa que tem um AVC. Não é o espírito não tem nada. O espírito é perfeito. Tanto que se a gente pudesse se transferir de corpo aqui na Terra, né? Foi a Eloá Seria bom. transferir de corpo, deixa um corpo, entra no outro corpo, Poxa, ó. normal. Por quê? Porque o espírito Eloá
não tem problema nenhum. É a máquina, o cérebro da gente, que conforme a gente vai chegando a certa idade, eu já estou com 67 anos, vai começando a ficar meio cansadinho. De todos nós, né? Conforme a gente vai avançando na idade, partes do nosso cérebro vão ficando já com certa dificuldade, que um É garoto, uma verdade. garota de 20 anos, que é saudável, não tem. Mas que quando chegar lá vai começar, é normal. É aquela coisa, né? É os ossos, a coluna que já vai dando problema. Então, o nosso corpo físico vai começando a capengar. É uma coluna que já não é tão boa quanto você era Nem nova, fala. né? Aí a pessoa começa a ter tendinite, bursite, a Tudo pessoa, it. todos os ites, vai fazendo parte do nosso corpo. Então, a gente sabe por quê? Porque o corpo já vai chegando uma idade, e aí você faz um tratamento aqui para quebrar um galho, toma um chá ali para quebrar outro galho, mas ele vai caminhando, já não mais com a mesma presteza que quando a gente tinha 20, 30 anos, né? Então, ele diz aqui, falando, comentando isso, né? Aí ele diz aqui, a tendência natural de quem observa a mediunidade e exercício é de considerar o médium como um corpo físico, que as pessoas, quando olham para o médium, elas pensam só no corpo físico, quando É na verdade. quando, na realidade, médio de fato e de direito seria o perispírito. Por quê? Porque ele é o intermediário, o perispírito. O espírito, quando quer falar com a gente, ele aciona, como nós já falamos, os nossos canais condutores que estão no perispírito. Então, se uma entidade quer passar uma comunicação, o que ele faz, essa entidade? Ele acessa o nosso perispírito. E, através do perispírito, ele vai passar para o cérebro e vai se comunicar. Então, na realidade, poderíamos dizer assim, que o nosso perispírito seria o médium, o intermediário. Mas como eu estou encarnado e o perispírito está muito ligado ao meu corpo, eu digo que eu sou o médium. Mas, na realidade, o intermediário é o perispírito. Então, o espírito, quando ele quer se comunicar com a gente, ele não vem direto no seu cérebro, ele vai no nosso perispírito primeiro, né? Que funciona sempre como agente de ligação entre o corpo e a unidade de comando. Então, o nosso perispírito, ele está entre o espírito e o nosso corpo físico. Então, o espírito que quer se comunicar, ele vai acessar primeiro o nosso perispírito. E aí, através do perispírito, o nosso cérebro vai receber a mensagem. Ele, então, é que o perispírito que funciona sempre como agente de ligação entre o corpo e a unidade de comando, situado na É de comando. individualidade. Aí, agora, nós vamos para o parágrafo. Bota aí o número. O próximo parágrafo é o 66. Começa assim. Mesmo nos casos, é o parágrafo 66. Eu gosto de numerar os parágrafos, que facilita a gente encontrar, né? Mesmo nos casos em que ocorre um desdobramento mais amplo e o espírito cede os canais condutores de seu perispírito à entidade comunicante, sem procurar influenciar em nada a comunicação, a individualidade, que é o espírito, estará sempre alerta e pronta a interceptar ou impedir qualquer pensamento inconveniente, ou até mesmo interromper dramaticamente a comunicação. Então, por exemplo, quando um espírito se aproxima da gente e começa a dar uma mensagem, mesmo que o médium tenha cedido bem bastante espaço para esse espírito, o médium tem capacidade de interromper a comunicação se o espírito começar a falar besteira, entendeu? Ele pode interromper a comunicação. Então, ele diz aqui, mesmo nos casos em que ocorre um desdobramento mais amplo e o espírito cede os canais condutores de seu perispírito à entidade comunicante,
sem procurar influenciar em nada a comunicação, a individualidade, que é o espírito mesmo, o espírito do médium, estará sempre alerta e pronta a interceptar ou impedir qualquer pensamento inconveniente, ou até mesmo a interromper dramaticamente a comunicação, se assim julgar conveniente ou necessário. Age como o proprietário. Nós somos o proprietário do nosso corpo, né? Nós somos. Age como proprietário, que após ceder as dependências de sua casa, mantém-se atento para que o inquilino não deprede seu patrimônio. Tem para isso condições de expulsá-lo e poderá impedir, se assim o desejar, sua retomada intempestiva. Isso naturalmente, quanto ao médio equilibrado, de bons padrões morais, dotados de autoridade moral de que falamos alhures, neste mesmo capítulo. Então, o médium, ele tem que ter autoridade moral. O médium precisa sempre, né, estar no controle da sua mediunidade, mesmo que ele esteja dando passividade. Ele tem que estar no controle. Porque se você está dando passividade e o espírito começa a fazer bobagens, gritar, xingar, dando soco na mesa, você pode o quê? Fazer com Travar, que né? ele pare ou até interromper a comunicação. Agora, o espírito só vai obedecer se ele perceber que o médium tem autoridade moral. Se ele perceber que o médium não tem autoridade moral, ele vai continuar fazendo aquilo que ele quer fazer. Eu vou pedir para vocês, vamos parar aqui um pouquinho, quando ele falou da palavra capítulo. Dá uma marcadinha aí, porque depois a gente vai voltar aqui. Faz um xizinho aí do lado da palavra capítulo, porque depois a gente vai voltar aqui. Faz um xizinho com lápis. Vamos pegar o nosso livro dos Espíritos. Eu vou pedir para Eloá. Eloá, lê para mim a questão 467 de O Livro dos Espíritos. Está na parte segunda, capítulo 9, da intervenção dos espíritos. 479, deixa eu ver, deixa eu 467. marcar. 467. Isso. Depois não fecha o Livro dos Espíritos, não. Deixa aí na página mesmo da 467. Pode ler, Eloá. 477. Não, é Rose, por incrível que pareça, 467. foi 477. Ah, Não, eu não achei, pelo jeito. Eu acho que eu não achei, ou eu tinha marcado, mas sumiu. por aí, 460. Desculpa, amiga, viu? Não, não tem problema nenhum. 4, 6. 460. Ah, então tá aqui, 467. Isso, é isso Deixa aí. eu ver. Deixa eu ver. 467. Então, realmente eu me perdi. Me perdi. Isso Então, tem a ver, tudo a então ver. vai procurando a 469. Tá bom, tá bom. Márcia, lê a 467. Aí a Eloá vai procurar a 469. Márcia. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, o atraem. Então, gente, a gente tem que lembrar disso. Nós temos sempre que fazer o esforço para melhorarmos a nossa moral. Então, nós não podemos deixar que os espíritos inferiores venham, né, ficar nos envolvendo e ficar aceitando o que eles falam. Para que a gente possa se libertar
dos espíritos inferiores, a gente precisa fazer aquele trabalho, né, de buscar sempre estar antenado com as coisas boas e não com as coisas ruins. Então, quando uma pessoa está sempre assim, falando mal dos outros, sempre desejando mal para os outros, sempre ligada em coisas negativas, essa pessoa, ela, o seu padrão vibratório cai. A sua moral não é uma boa moral. Então, esses espíritos ruins, imperfeitos, vão ficar junto conosco. E aqui Kardec pergunta: como é que nós podemos nos libertarmos desses espíritos inferiores que querem nos arrastar ao mal? Aí ele fala: melhorando. Por quê? Porque esses espíritos só se apegam a gente pelos nossos pensamentos, que os nossos pensamentos os atraem. Entendeu? Eloá já conseguiu achar 469? 469. Pois eu estou mais perdida Você aqui está do em que um que cachorro. questão? Fala para mim que questão O você livro é está. esse? É Não, esse o minha querida. livro? É Ah, então é o o livro. livro dos espíritos. Ah, bom. O Então livro tá. dos espíritos. 490, 700, 69. 469. 469. Então vamos, 469. 464, Quando eles acham um campo 67, fértil, né, Rose? Eles fazem a festa, né? Oi? Fala. 69. 469? Márcia, quando eles encontram quem eles possam se apegar, eles fazem a festa. É isso que você está Faz a falando? festa. É isso mesmo. Pode ler, Eloá. 769? Não, querida, deixa. Eloá, deixa. Depois Tá danado. era 469, mas eu vou ler. Porque Tá meio bom. podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Porque meios podemos. Quer dizer, o que nós podemos fazer para impedir que os espíritos nos perseguem, venham a nos perseguir? Eles dizem aqui, ó, praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insultam as paixões mais. Desconfiai especialmente daqueles que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa razão, porque Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, nessa questão 469, 469, 469. o Kardec, ele pergunta isso: como é que eu faço para me livrar desses espíritos que querem me arrastar para o mal? Ele fala que praticando o bem, confiando em Deus. E aí, e também não guardando, não dando atenção às sugestões que esses espíritos ficam soprando na nossa mente. E aí ele fala uma coisa: desconfiai daqueles também que ficam elogiando demais a gente, sabe? Ele diz aqui, exaltando o nosso orgulho, porque aí eles sabem, olha, aquela pessoa gosta de ser elogiada. Vamos ficar ali elogiando, dizendo que ele é a última Coca-Cola gelada do deserto. Então, nós temos que estar sempre atentos. Se a gente estiver sempre atento, nós conseguiremos, né, nos libertarmos o melhor possível desses espíritos. E aí nós teremos uma moral mais elevada. E com essa moral mais elevada, nós conseguiremos fazer com que os espíritos nos respeitem.
Porque se eles percebem que o médium não tem moral elevada, eles não respeitam o médium. Não respeitam de jeito nenhum. Agora nós vamos voltar para o livro Diversidade dos Carismas, naquela marquinha que eu mandei botar o X. Quando ele diz assim, neste mesmo capítulo, a gente vai começar aqui. Tivemos disso um exemplo. Aqui é o parágrafo 67. Tivemos disso um exemplo vivo, quando em nosso trabalho mediúnico habitual, uma comunicação foi drasticamente interrompida e retomada momentos depois. Então, ele vai citar um exemplo aqui. Segundo apuramos posteriormente, não foram os dirigentes espirituais do grupo que forçaram a entidade a se afastar. Nem ela o fez por vontade própria. O que ocorreu foi o seguinte: empenhada em escapar à conexão mediúnica, a entidade manifestante passou a submeter o corpo físico do médium à insuportável pressão, temeroso de que algum dano mais grave pudesse resultar a individualidade, quer dizer, o espírito, o médium, não viu outro recurso senão o de interceptar seu próprio canal mediúnico, ou seja, os canais expressores, com o que provocou a ejeção, quer dizer, a saída da entidade, já parcialmente ligada ao aparelho mediúnico. Então, olha só o que ele conta aqui. Ele conta aqui o seguinte, né? Que o médium estava dando comunicação. O espírito, ele começou que, a fazer uma pressão muito grande sobre o corpo do médium. Ele começou a fazer uma pressão muito grande sobre o médium. Tá? E aí o médium começou a se sentir mal. Então, o médium estava dando uma comunicação, olha só, o médium estava dando uma comunicação, quando, de repente, ele começou a se sentir mal. Ele começou a se sentir muito mal, e aí ele percebeu que o espírito estava fazendo uma pressão muito grave sobre ele. Sobre ele. Então, o médium, temeroso de que aquela pressão que o espírito estava fazendo sobre ele pudesse prejudicá-lo, o que o médium fez? Ele conseguiu, é um médium que tem um padrão elevado de moral, interceptar, fechou o canal mediúnico dele, né, que são os canais expressores. Isso provocou a saída da entidade. A entidade saiu. Então, o próprio médium conseguiu fazer isso. Ele está dando comunicação, mas ele sentiu que o espírito ele estava fazendo, forçando, querendo prejudicar o médium, né? Então, ele começou a forçar com a energia dele sobre o corpo do médium. Aí o médium, o que fez? Conseguiu ejetar, quase como que afastou o espírito dele. E aí, olha só, e aí, já parcialmente, ele quase como que expulsou o espírito, né? Não vamos usar a palavra expulsar, mas ele fez com que o espírito parasse de dar comunicação e se afastasse dele, de certa maneira. Em seguida, olha só, logo depois, o espírito do médium, sua individualidade, expediu comandos mentais adequados de esforço às condições de seu corpo físico, permitindo aí que a entidade retomasse suas conexões, já agora, porém, mais contida pelas resistências que vem encontrar no sistema perispírito corpo físico. Então, olha que coisa interessante. O médium está ali dando a comunicação. De repente, ele começa a perceber que o espírito começa a agir sobre ele, enviando energias deletérias, porque o espírito ele não queria dar comunicação. Ele estava ali, quase se sentindo preso ao médium, sendo obrigado a dar comunicação. Ele não queria dar comunicação. Então, o que ele fez?
já que você, do pensamento do espírito, está me obrigando, falando para o médium a dar comunicação, eu vou começar a mandar energia ruim para o seu corpo, para te prejudicar. E aí o médium começou a perceber que ele estava recebendo do espírito energias deletérias, que estavam fazendo mal a ele. Então, o que, que o médium conseguiu fazer? Interrompeu a comunicação, afastou o espírito dele, e nesse tempo que o espírito ficou afastado, ele, médium, começou a trabalhar o seu corpo e a sua mente para se fortalecer, para poder resistir ao ataque do espírito. Quando ele sentiu que ele estava fortalecido, ele, de novo, trouxe o espírito de volta, forçou o espírito a voltar a dar passividade. E agora o espírito encontrou o médium mais fortalecido e não pôde mais dirigir aquelas energias ruins contra ele. Olha que coisa espetacular. Olha que coisa. Então, o médium está dando uma comunicação, sente que o espírito está mandando energias para prejudicá-lo, ele consegue afastar o espírito, desligar o espírito dele, mas não deixa o espírito embora. Ele afastou o espírito dele, mas o espírito continuou ali, preso a ele. Aí ele se fortaleceu, o médium se fortaleceu energeticamente, isso através de preces, orações. Depois ele trouxe o espírito de volta para continuar dando comunicação. E o espírito não teve como reagir e nem teve mais como prejudicar o médium. Então, isso é um médium muito bem preparado. Por isso que o Hermínio está falando aqui. E o médium fez tudo isso sem a ajuda dos benfeitores. Ele mesmo conseguiu fazer tudo isso, sem que os espíritos da casa o ajudassem. Veja só que médium bem preparado, né? Ele pôde fazer isso. Vamos seguir para o outro parágrafo. Parágrafo 69, 69, 69. Daí em diante, ele está contando ainda a história desse médium. O procedimento foi normal, ainda que a entidade em si apresentasse sérias dificuldades do diálogo, por causa da sua brilhante inteligência e dos vastos conhecimentos de que dispunha, bem como no desejo de continuar exatamente como era, e fazendo o que estava fazendo no mundo espiritual. Então, era uma entidade, um espírito, muito inteligente, mas que tinha uma moral muito pequena. É o que acontece com muitos espíritos, né? Muito inteligente, mas com uma moral pequena. Então, esse espírito, ele não queria mudar, ele não queria se elevar, ele queria continuar como ele vivia. Queria continuar como ele vivia. E ele estava ali na casa espírita, né, para que os benfeitores o ajudassem. Por isso, a comunicação dele era uma comunicação muito difícil mesmo, porque ele tinha uma inteligência brilhante, mas uma moral muito pequena, e ele não queria mudar. Então, a comunicação dele ficava difícil de acontecer, né? Aí eu vou para o outro parágrafo. Uma nota agradável deverá ser acrescentada para informar que essa entidade era uma mulher, que se nos apresentava com tanta relutância, proporcionou-nos alegrias inesperadas e profundas ao terminar, após um período mais ou menos longo, por aceitar nossa palavra e, principalmente, nossas comovidas e sinceras vibrações de afeto e respeito. Então, essa entidade era uma mulher muito inteligente, mas de moral inferior. E como ela não queria inicialmente mudar, ela queria continuar fazendo aquilo que ela gostava e que não era bom, ela
foi muito difícil o trabalho com ela. Mas depois, como ele diz aqui, de um tempo, que não deve ter sido uma comunicação só que ela deu, ela deve ter dado várias outras comunicações, deve ter sido trazida para a mesa mediúnica várias vezes. Com o tempo, ela foi aceitando a palavra dos doutrinadores, a orientação dos benfeitores. E aí ele falou aqui que eles ficaram muito felizes, né? Muito alegres ao perceber a transformação pela qual ela foi passando com o tempo, né? E ele diz aqui, ó, alegrias inesperadas e profundas, após um período mais ou menos longo. Então, o atendimento dela não foi uma coisa que aconteceu de uma hora para outra. Foram várias vezes que esse espírito retornou. E acabou, com o tempo, aceitando a palavra dos benfeitores espirituais, dos doutrinadores. E ele diz aqui, ó, e principalmente, ela aceitou nossa palavra, e principalmente nossas comovidas e sinceras vibrações de afeto e respeito. Às vezes, um tratamento desse nível, com um espírito assim, que é um espírito muito inteligente, mas de moral pouco elevada, é um tratamento que às vezes leva meses, até anos. Porque, como o espírito é muito inteligente, ele reluta. Ele não se deixa dominar facilmente, não. Porque ele tem argumentos, ele é uma pessoa inteligente. Então, você fala alguma coisa para ele, ele responde com argumentos, entendeu? Então, fica aquele debate. O espírito muito inteligente sabe os caminhos para se desviar. Mas, com o passar do tempo, ele acabou cedendo, né? Agora eu vou para o parágrafo 71. Confessaria mais tarde, já disposta aqui, ele está falando do espírito, confessaria o espírito mais tarde, já disposto a uma retomada, que relutara, o espírito falou que relutara em manifestar-se, justamente porque temia que conseguíssemos convencê-la a mudar o que considerava não ser de seu interesse, o desejo, quando nos foi trazida. Por isso que ela contou para eles: olha, nas primeiras vezes que eu vim aqui para dar comunicação, eu dificultei, eu não queria me comunicar porque eu tinha medo de que vocês me convencessem a mudar. E eu não queria mudar, eu queria continuar fazendo o que eu fazia. Vocês querem ver uma coisa? Ontem eu fui no salão fazer unha. E tinha uma moça que estava lá no salão contando uma história da avó dela. Ela diz que a avó dela é uma mulher muito forte, muito inteligente, mas agora está apresentando problemas de saúde. E ela fica: vó, eu vou levar você do hospital, eu vou levar você do hospital. E a avó: não, eu não quero ir para o hospital, não, porque chegando lá, o médico vai ficar falando que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo, que eu tenho que tomar remédio, e vocês vão ficar me obrigando a tomar remédio para melhorar, e eu não quero. Porque a primeira coisa que o médico vai mandar eu fazer é parar de fumar. E eu quero continuar fumando. Eu sei que é o cigarro que está me fazendo mal, mas eu quero continuar fumando. Então, essa senhora, ela sabe o que está fazendo mal a ela, que é o cigarro. Ela sabe que o cigarro está trazendo para ela problema de pulmão. Essa senhora está com problema de pulmão, está com problemas respiratórios, está com problema no estômago. Ela está cheia de problemas. Ela sabe, a neta dela falou, ela sabe que o cigarro está trazendo para ela vários problemas de saúde que ela não tinha antes. Mas ela não, ela disse, eu sei que o cigarro está me fazendo mal. Eu sei que meu problema respiratório, problema de pulmão, de estômago, é do cigarro. Mas eu não quero parar de fumar. Entendeu? Então ela tem consciência do que está fazendo mal a ela. Mas ela quer continuar fumando. É uma pessoa que é ignorante, não, é inteligente. É uma pessoa inteligente, tem inteligência, mas quer continuar praticando aquela coisa errada.
mesmo sabendo que aquela coisa errada está prejudicando ela. Então, ela não quer ir ao médico porque ela sabe que o médico vai mandar ela mudar, parar de fumar, a família vai ficar em cima. Então, ela não quer ir no médico. Ela está relutando em ir ao médico porque o médico vai falar aquilo que ela não quer fazer. É a mesma coisa esse espírito aqui. Esse espírito era trazido à mesa mediúnica, mas ele tornava difícil a comunicação dele, porque ele tinha medo que os doutrinadores, os benfeitores espirituais, o convencessem a mudar a maneira dele de ser. E ela, no caso, era uma mulher, ela não queria mudar, porque ela gostava de ser como ela era, de fazer aquelas coisas que ela fazia. E não eram coisas boas que ela fazia. Não eram coisas boas, mas ela queria continuar. Então, para ela, era aquela coisa, né? É o famoso, eu, eu me arrebento todo, mas continuo sendo quem eu sou. Então, por isso é que ela relutou, por isso que o tratamento dela demorou muito tempo, porque ela não queria mudar. Só depois de muito tempo que ela acabou aceitando o tratamento. E aí ela mudou. E foi isso que ela confessou, né? Então, voltamos aqui ao parágrafo 72. Para concluir, devemos reiterar com a mesma insistência de sempre. Eu já estou indo para o final do capítulo 17. Para concluir, devemos reiterar com a mesma insistência de sempre. E agora com palavras de nossos queridos amigos espirituais, que as chamadas escolas de médium ou sessões de desenvolvimento mediúnico existentes na Terra deveriam visar, quer dizer, ter o objetivo de desenvolvimento das qualidades morais individuais do médium, como pessoa humana, e não da faculdade em si. Então, ele está dizendo aqui que na casa espírita, quando tem cursos de médium, esses cursos com as equipes que trabalham nas mesas mediúnicas, que trabalham no passe, que trabalham na irradiação, deveriam se preocupar mais em desenvolver as qualidades morais do médium. Evangelizar os médiuns, para eles melhorarem moralmente. E a questão de desenvolver a faculdade mediúnica, quer dizer, psicografia, psicofonia, pode fazer isso, mas o principal é levar o médium a melhorar moralmente. Eu, né? Se nós tivéssemos aqui na nossa casa uma mesa mediúnica que nós não temos, o que eu faria? Todo médium da mesa mediúnica teria que estudar o Evangelho. No caso, a gente dá o curso do Sermão do Monte. Todo médium da mesa mediúnica tinha que fazer o curso do Sermão do Monte, ou o curso do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque é através do estudo, do ensino de Jesus, que você melhora a sua moral. Não é através do estudo é, do livro dos médios, não é através do estudo do perispírito, é através do estudo do Evangelho, dos ensinos de Jesus. É através desse estudo que a gente melhora a moral. Então, todo médium, no meu entender, que trabalha na mesa mediúnica, que trabalha na irradiação, que aplica o passe, todo médium que faz esse trabalho mediúnico na casa espírita, e o atendimento fraterno, ele teria que fazer o curso de Evangelho, porque o principal para o médium é ter uma moral elevada. Isso que é o moral, é o que ele diz aqui, né? Ele diz aqui que todo curso na casa mediúnica que deveria visar, quer dizer, dar mais ênfase, mais importância ao desenvolvimento das qualidades morais individuais do médium como pessoa humana, e não tanto da faculdade em si. A própria faculdade, psicografia, psicofonia,
Quando está programada para expressar-se ostensivamente, o faz por si mesma, na sua própria dinâmica. O estudo dos mecanismos da mediunidade esclarece o médium e o ajuda a entender o que lhe cabe fazer, a fim de deixar fluir melhor o pensamento, alheio para o seu intermédio. Mas só, seria bom a gente até sublinhar isso, mas só o seu aperfeiçoamento pessoal melhora a qualidade da comunicação. Então, se o médium quer melhorar a qualidade da comunicação dele, ele tem que melhorar a sua moral. Isso é importantíssimo. Aí eu vou para outro parágrafo. É o último parágrafo do capítulo 17. Isto ocorre, prosseguem nossos amigos, porque o comunicante não anula os canais condutores do médium para ligar-se diretamente aos canais de expressão ou exteriorização. Lembrando que os canais condutores estão no nosso perispírito e os expressores estão no nosso cérebro. Para isso, teria de desligar-se completamente o perispírito do médium de seu próprio corpo físico e tomar-lhe o lugar. Isso, contudo, resultaria em morte do médium, o que, por sua vez, impediria a manifestação mediúnica. O comunicante, que é o espírito comunicante, utiliza os canais condutores do médium, que estão no perispírito, nas condições em que os encontra no médium. E, portanto, seu pensamento levará à coloração que aí está imposta. Se os canais do médium se apresentam limpos, quer dizer, se o médium é moralizado, o pensamento se expressará limpo. Se os canais condutores que estão no perispírito do médium forem poluídos, né, o médium não for um médium moralizado, o pensamento sairá poluído. Se o pensamento é confuso ou superlotado de problemas e preocupações pessoais, o pensamento, quer dizer, a mensagem, sairá truncado e confuso. O cérebro físico do médium, né, funciona como conversor e tradutor do pensamento do próprio espírito, que habita aquele corpo físico. Quer dizer, tanto quanto do pensamento alheio. Quer dizer, se o médium não é moralizado, a comunicação que o médium vai dar vai ser problemática. E o pensamento do espírito que está querendo se comunicar não vai sair legal, porque o médium não vai ter condição de passar aquela comunicação de forma limpa, porque os canais condutores do médium, que estão no perispírito, ou os canais expressores que estão no nosso cérebro, está tudo desequilibrado, desarmonizado. Então, a comunicação não consegue passar legal, entendeu? A comunicação passa truncada, cheia de problema. Aí ele diz aqui, pois é ele, o médium, o elemento de ligação entre a individualidade que pensa e a personalidade que se expressa no meio em que vive encarnada. Então, ele diz aqui, pois é ele, o médium, o elemento de ligação entre o seu próprio espírito, tá? Que é quem pensa, e a personalidade que ele tem agora, Rose, Márcia, que se expressa no meio em que vive, tá? Então, o nosso perispírito é como se ele fosse o nosso médium. É que faz a ligação entre eu, Rose, espírito, entre eu, personalidade. Porque nós somos espíritos, individualidade. E cada um de nós, quando está encarnado, tem uma personalidade. Quando eu deixo o meu corpo na minha cama, desdobro, vou para o plano espiritual, eu estou livre um pouco da personalidade. Meus interesses como espírito são uns. Quando eu estou desperta, eu estou na minha personalidade, que tem outros interesses, que às vezes não o espírito mesmo. Então, quem é que faz a ligação entre eu, espírito, quando eu estou desdobrada, e eu no corpo de carne? É o meu perispírito. É o meu perispírito. Entendeu? Porque quando você está desdobrado,
Você tem outros interesses. Você é um espírito. Você está pensando mais além. Mas quando você está aqui desperta, você está preocupado com o quê? Com o aluguel que você tem que pagar, com a luz que você tem que pagar, com a conta de água que você tem que pagar. Mas você, quando está desdobrado, você está, é o seu espírito, você não está preocupado com isso. Está preocupado com outras coisas. O que liga eu, espírito, quando eu estou desdobrada, pensando em outras coisas, e eu, aqui no corpo físico, é o meu perispírito. Entendeu? É o meu perispírito. Então, esse perispírito é que faz a ligação. Quando eu desdobro e vou para o mundo espiritual, eu encontro pessoas que não estão encarnadas, mas que são meus amigos no plano espiritual. Pessoas que, quando eu acordo, eu não sei quem é. Eu não lembro o nome, porque essas pessoas ficaram lá no plano espiritual. Eu tenho outros interesses. Por exemplo, no plano espiritual, eu posso encontrar com um filho meu de outra vida, que não encarnou aqui comigo. Eu posso ter um pai, uma mãe, um irmão que não encarnou comigo, mas que eu gosto muito. Então, quando eu desdobro e chego ao plano espiritual, eu encontro essa família. Fico, sou muito amigo deles, mas quando eu volto para o corpo físico, eu não lembro deles. Eu acho que minha família é só essa aqui. Entendeu? Essa é a diferença. E é o perispírito que faz a ligação entre eu, espírito, quando eu estou liberta do meu corpo, e entre eu, encarnada, quando eu estou presa no meu corpo. Entendeu? Então, o perispírito é como se fosse um médium entre espírito Rose e encarnada Rose. Ele é que faz a ligação entre essas duas coisas. Entre eu aqui, dentro do meu corpo, preso ao meu corpo, com interesses, preocupado que tem que pagar a conta de luz, e a Rose, que está desdobrada, que não está nem aí para a conta de luz. Está preocupada com outras contas para acertar, com outras contas para acertar. Entendeu? Então, eles aqui, que o perispírito é o médium do próprio espírito encarnado, tanto quanto de espíritos desencarnados, pois é ele o elemento de ligação, né, entre a individualidade que pensa, entre eu, espírito, livre do corpo físico, e a personalidade, que é essa que está aqui, Rose, desse corpo aqui, que se expressa do meio em que vive encarnada. Agora eu vou abrir o PDF aqui. Agora eu terminei o capítulo 17, tá bom? Semana que vem, eu vou para o capítulo 18. Então, no capítulo 18, você bota assim a data: 20/11/25. O capítulo 18 chama-se Desenvolvimento. Isso é o que eu vou começar a estudar semana que vem. Mas antes da gente encerrar, eu vou compartilhar aqui um texto. Deixa eu abrir. Deixa eu ver. Papapá. Deixa eu ver se é esse aqui. Deixa eu ver, vou ter que abrir esse para poder pegar o outro. Ai, meu Deus, fechei. Fechei que não era para fechar. Deixa eu ver aqui. Esse aqui. Deixa eu ver se ele abre. Ele abriu aqui. Deixa eu ver. Eu acho que esse aqui sim. Espera aí só um instantinho, gente. É porque esse PDF aqui, ele é meio complicado. É o outro aqui. Esse aqui. Médiuns seguros. Deixa eu passar ele para cá, para eu ser outro aqui. Fica melhor para eu ler. Um instantinho, gente. Tem um aqui. Tá.
Vamos lá. Médios seguros. Isso é do livro Médios e Mediunidades, do Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Viana de Carvalho. Médios e mediunidade. No final eu mostro Tá para aí vocês. o texto, Rose. Estão vendo o texto, né? Então, Não, o texto não está aparecendo, não? não. É engraçado, era para estar aparecendo o texto. Vocês não estão vendo, eu vou interromper o compartilhamento e vou fazer de novo. Eu não sei por que que ele. Deixa eu ver agora, se ele vai agora. Vocês estão vendo agora? Sim. Ah, tá. É porque eu estou com um computador e uma televisão aqui, dá uma confusão danada. Médios seguros. O livro é Médios e Mediunidades, do Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Viana de Carvalho. Ele diz assim, capítulo 25. Médios seguros. O esforço constante desenvolvido pelo médium para domar suas más inclinações e vencer os impulsos negativos credencia-o à simpatia dos bons espíritos, que nele vem um instrumento útil para os objetivos. Quer dizer, aquele médium que está se esforçando por se melhorar, ele ganha a simpatia dos bons espíritos. Porque os bons espíritos veem que ele é um médium, um bom instrumento para fazer o bem. Esse esforço que não deve cessar, então ele está dizendo, o médium tem que se esforçar sempre, aprimora ali o caráter e trabalha ali à vontade, que se dirige para o exercício das virtudes, superando as tendências perniciosas que remanescem do passado espiritual, de onde todos procedemos. Quer dizer, esse esforço que a pessoa faz para se melhorar vai aprimorando o nosso caráter com a disposição de afeiçoar-se à lavoura do progresso moral, quer dizer, com a vontade que esse médio tem de se reunir aos bons, aos espíritos bons, ele vai aplainando, aqui ele bota uma palavra difícil, anfractuosidade, quer dizer, as deformações, as distorções, as irregularidades do seu temperamento. O que é aplane das anfractuosidades? O que é isso? São o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, entendeu? Então, com o tempo, trabalhando e auxiliando as pessoas, a gente vai, com o tempo, aplainando, né, a nossa moral e nos libertando desse orgulho, vaidade e egoísmo. E vai elegendo a abnegação, o amor e a caridade como recursos de que se utilizará nas várias conjunturas do caminho, melhorando-se sempre. Então, quando a pessoa coloca na cabeça, eu quero melhorar, eu quero me transformar, ela tem que começar trabalhando bem, procurando ajudar as pessoas. Quando ela começa a trabalhar do bem, a moral dela vai se elevando. Porque a primeira coisa que uma pessoa que não quer melhorar tem é egoísmo, orgulho. Orgulho e egoísmo. Principalmente o egoísmo. A pessoa egoísta não quer ajudar ninguém. Então, uma das primeiras coisas que você tem que fazer para você poder se elevar é eliminar o orgulho e o egoísmo. É claro que isso a gente não consegue fazer de uma hora para outra. Mas a gente tem que começar. E aí você começa, entendeu? Ajudando as pessoas, evitando a malhação, né? Malhar os outros, procurando servir, ser caridoso. Aí você começa o quê? A melhorar a sua moral. E aí você escolhe o quê para melhorar a moral? É a abnegação, o amor, a prática da caridade, como recursos para você se melhorar. Ao mesmo tempo, o gosto pelo estudo, se você quer melhorar a sua moral. Além de você procurar fazer coisas boas, você também tem que tomar gosto pelo estudo.
dá-lhe amplitude de discernimento para valorizar a vida e distinguir com acerto o que é ou não proveitoso para você. Então, você tem que estudar para poder saber o que é bom para você e o que não é bom para você. O que não é bom, parar de fazer. Ao mesmo tempo, identificando a qualidade das comunicações que se faz objeto. Se é um médium, ascendendo no campo vibratório as faixas superiores do pensamento. Porque se você começa a melhorar o seu padrão moral, a ter boas práticas, bons espíritos passarão a procurar você para dar a comunicação. Toma como diretriz, quer dizer, tem como objetivo essa pessoa que está querendo se melhorar para o equilíbrio pessoal, ao lado da conduta digna, quer dizer, se tornar uma pessoa boa, amorável, né? Honesta, a oração e o recolhimento, que lhe fortalece as energias, amparando a área de percepções, das percepções psíquicas que ficam resguardadas das mais influenciações, né? Então, a pessoa ela tem que procurar, em suma, ir melhorando a sua conduta, para que ela possa ir receber a ajuda dos bons espíritos. Então, quando a gente quer ir melhorando, a gente tem que abrir mão de um monte de coisa ruim que a gente faz, de um monte de vício que a gente faz. Entendeu? Aí ele diz aqui: não se deixando iludir pela lisonja dos amigos invigilantes, porque tem aqueles amigos que adoram ficar nos elogiando. Você é uma criatura maravilhosa, você já é um santo, tudo aquilo que você sabe que não é, né? Não se deixando iludir pela lisonja dos amigos invigilantes, nem pela perturbação dos adversários gratuitos, e muito menos pelas rudes interferências dos desencarnados em desequilíbrio. Avança sem pressa, confiando no resultado da boa sementeira, com os olhos postos no futuro, enquanto no presente age com sinceridade e constância. Então, a gente tem que sempre, né, fazer o possível para a gente melhorar cada vez mais, se afastar daqueles que, às vezes, né, só querem o quê? Derrubar a gente, que só querem ficar nos elogiando, nos desestimulando. Ah, para com isso! Você só vive naquela casa espírita, você só vive agora lendo a Bíblia, o quê? Você vai virar agora barata de igreja. Então tem sempre aquele que fica, entendeu? Em cima de você, querendo afastar você do bem. E aí você tem que lutar contra isso. Não se deixar envolver, não se deixar convencer por eles e parar, porque esse trabalho é um trabalho que você tem que ficar ali, sabe? Você tem que ficar ali insistindo, porque se você não fizer isso, minha filha, esses espíritos, eles vão conseguir derrubar você. Então, você tem que estar sempre se esforçando. Aí, depois, o Viana de Carvalho, que é o espírito que mandou essa mensagem, ele vai dizer assim: Ivone Pereira trabalhou silenciosamente, tá? Ela trabalhou silenciosamente, atendendo aos espíritos sofredores, e tornou-se extraordinário veículo de revelações do além-túmulo, sem permitir-se picar pela mosca azul da presunção. A mosca azul da presunção é o que o pessoal chama da vaidade, entendeu? A vaidade, o orgulho que fica em cima, que fica ali em cima da gente. E aí o médium acaba se deixando envolver, né? Porque todo mundo, principalmente se é um médium que dá boas comunicações, esses espíritos, esses amigos, que isso? Fica te elogiando, aí a pessoa cai. Depois ele vai dizer aqui, né, então, que ela trabalhou, ela se esforçou muito. Olha, outra grande médium, lá do passado, dos anos 50, Zilda Gama, após um labor
relevante, um trabalho relevante na mediunidade responsável, desencarnou idosa e quase esquecida do público, beneficiado pelos seus livros de consolo e beleza espiritual. Os médiuns responsáveis são conhecidos pelos seus silêncios e equilíbrio. Não têm pressa em ganhar a fama, nem dela necessitam. Trabalham para o ideal que não remunera no mundo das formas. Quer dizer, trabalham para o ideal que no mundo que a gente está encarnado não remunera, não paga dinheiro. O médico que recebe dinheiro tem problema no mundo das formas. Vanguardeiros de uma sociedade justa que virá no futuro e estão no bem, quer dizer, insistem no bem e apagam-se do conforto aos que sofrem, gastando-se na ação da caridade, ao invés de ascenderem e repousarem na galeria brilhante das pessoas de relevo da sociedade. Então, tem muitos médiuns, né, que, com o passar do tempo, se deixam levar pela vaidade, pelo orgulho. E, com isso, acontece o quê? Se perdem. Né? Quantos médiuns a gente já não conheceu que tinham uma mediunidade maravilhosa, podemos dizer assim, espetacular, mas com o passar não quiseram perseverar. Opa, minha câmera desligou. Não querem perseverar no bem. Não querem perseverar no bem. Querem ascender rapidamente, entendeu? Querem subir socialmente, querem ir para as redes sociais, para a televisão, fazer sucesso e acabam o quê? Se perdendo. Muitos médiuns acabam se perdendo. E a gente sabe o que acontece quando o médium se perde, né? Ele se perde, mas alguém logo o acha. Quem são aqueles que o acham? São os espíritos levianos. E aí ele se deixa levar pelos elogios, e aí acaba sendo um médium obsidiado, que muitas vezes joga fora uma bela mediunidade, porque não soube ser humilde, não soube ser simples, e, acima de tudo, como disse aqui o Hermínio Miranda, como disse o nosso irmão, o texto que nós acabamos de ler foi desse livro aqui, ó. Opa, Médiuns e Mediunidades, do Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Viana de Carvalho, tá? Médiuns e Mediunidade, Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Viana de Carvalho. Nesse livro, Médiuns e Mediunidade, o Viana de Carvalho fala o seguinte: o trabalho do médium tem que ser um trabalho silencioso. Ele não pode se deixar levar pela vaidade, pelo orgulho, nem pelo egoísmo. Porque se ele se deixar levar por isso, a mediunidade dele vai ser o quê? Deturpada. Ele vai ser um médium obsidiado. E outra coisa, todo bom médium, não estou falando de médium bom médium é um médium evangelizado. Ele tem que estudar. Foi o que o Hermínio de Miranda falou aqui. O médium tem que ser evangelizado. E o médium evangelizado é aquele que estuda a sua mediunidade, mas, acima de tudo, estuda o Evangelho de Jesus. E vai nos ensinar a ser bons, humildes, entendeu? Vai levar a gente para longe dos holofotes. Então, o médium, ele tem que aprimorar a mediunidade dele. Sim, tem. Mas, acima de tudo, ele tem que ser humilde, verdadeiramente humilde. E o médium humilde é o médium evangelizado. Por isso, eu digo, todo médium deveria estudar o Evangelho de Jesus. Deveria ser... 2 livros teriam que ser básicos para ele: o Evangelho, o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos. 3. Ele não pode abrir mão do Evangelho de Jesus. Não pode. Que é esse Evangelho que faz a conexão, que vai fazer essa conexão entre nós e os bons espíritos. E vai aprimorar a nossa
moral. E médio precisa. Eu, de novo aqui, menina, a minha câmera fica desligando. Então, gente, agora vamos colocar a data de 20/11/25 no capítulo 18, que se chama Desenvolvimento, que é o capítulo que a gente vai estudar na próxima aula. Achou, Eloá, o capítulo 18? Então, bota o marcadorzinho aí, nesse marcadorzinho, para a gente não se perder para a próxima aula. Vamos. Ela está toda hora minha câmera desligando. Vamos agora elevar o nosso pensamento ao alto, agradecer a Deus, agradecer a Jesus por tudo isso que nós temos recebido. Nós temos recebido muito. E que a gente não fique achando que isso que a gente está recebendo é prêmio. Não é prêmio, não, tá? É necessidade. Todo esse conhecimento que a gente está recebendo é necessidade nossa, para que a gente utilize para nos elevarmos e ajudar as outras pessoas. Mas, principalmente, para a gente se elevar, melhorar moralmente. Então, vamos mergulhar nisso. E lembrar que o Evangelho de Jesus é o que vai nos ajudar verdadeiramente a nos tornarmos homens de bem. Porque se nós nos tornarmos homens de bem, nós seremos médios do bem. Entendeu? E estudar Sermão do Monte, Evangelho, que é o principal para todo médico. Então, nesse momento, vamos encerrando aqui o nosso estudo de hoje, agradecendo a Deus por todas essas bênçãos que temos recebido e pedir a Deus que ampare aqueles nossos irmãos que se encontram, né, ainda desviados do bem e, por isso, se encontram em sofrimento. Ou aqueles, né, que estão sofrendo por pressões de outros espíritos, né, que estão obsidiando, mas isso também porque às vezes a gente está afastado de Deus. Então, que esses espíritos que se encontram em sofrimento sejam amparados e fortalecidos. Graças a Deus. Então, vou dar uma paradinha aqui. Quando for 5h30, a gente retorna, porque chegou a hora do estudo desse livro aqui, ó. Deixa eu pegar ele aqui. Luz do Mundo, pelo Espírito Amélia Rodrigues, que é Evangelho. Luz do Mundo, Sermão do Monte, Evangelho segundo o Espiritismo, é Evangelho. E o Evangelho trabalha a nossa moral. E médium com moral abalada é médium abalado. Né? Então, nós somos médios, temos que fortalecer a nossa moral. E o Evangelho é o grande fortalecedor da nossa moral. Que Deus abençoe a todos nós. Eu vou passar aqui para a Denise. Vou encerrar aqui a nossa